E aí, gente, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Fala em Cast, o podcast da galera! Eu sou Giovana Lopes. E eu sou Cláudia Miranda. E hoje nós vamos discutir sobre um assunto que é muito importante, a seca aqui na Amazônia. Esse fenômeno que vem se intensificando cada vez mais e causando vários problemas para as nossas comunidades locais e para o meio ambiente. E neste episódio nós vamos explorar as causas, os impactos e o que pode ser feito para enfrentar essa seca, juntamente com a nossa convidada aqui, Brenda Perdigão, que vai participar dessa roda de conversas com a gente, e o Kevin Ribeiro, que ele é formado em jornalismo e produtor audiovisual. Sejam bem-vindos. Obrigada. Olá, gente. Muito obrigado pelo convite, tá? É sempre um prazer estar debatendo um assunto muito importante que interessa a todos os ouvintes aqui da região norte. Sejam bem-vindos mais uma vez e eu já vou começar com uma pergunta, que foi a pergunta que quando eu... Mentira, gente. Sério, eu esqueci. Enquanto isso, eu pego no telefone. Eu ia mentir, né? Eu ia falar que o pessoal mandaram no YouTube as perguntas. Demais. Bem-vindo mais uma vez. E a minha pergunta é: quais são as principais causas da seca atualmente aqui na Amazônia? Bom, eu vou começar falando, né? Principais causas. Nós temos que entender que na região norte aqui, nós somos cercados de árvores, nós temos uma grande quantidade ali de território arborizado. E as árvores, elas influenciam também na parte do sistema ecológico da nossa região. Então, assim, a seca, né? O que acontece? É até... Corta. Meu Deus do céu. Foi mal, Kevin. Uma hora depois. O que foi? Não, Gente, é porque tá muito quente, eu não tô aguentando, colegazinha, esse calor. Ai, foi engraçado, olha. Eu não sei, 2 horas depois. só comecei a rir. Tu falou assim, parecia que tu queria... Não, eu já tava me preparando para falar o meu ponto já. 2000 anos depois. Sejam bem-vindos, né? E pra vocês, quais são as principais causas da seca aqui na Amazônia atualmente? Bom, uma das principais causas é o efeito que o homem traz à natureza, né? Quando ele desmata, contamina ali os rios, isso acaba alterando ali o sistema ecológico daquela região. Então, com essa alteração, influencia ali naquela região, na nossa região norte, fenômenos fenômenos estratosféricos. Então, uma das principais causas é o efeito que o homem traz à natureza. Quando ele desmata, quando ele contamina o rio. Então, com essa série de eventos, ele acaba impactando no sistema ecológico em si da nossa região norte. Não só da nossa região, mas ali da parte onde está arborizado, onde estão os rios, o leito do rio. Então, o que acontece? Com essa alteração, acaba que causando um aumento de temperatura, e com isso vai alterando ali na região, vamos supor assim, no leito do rio, né? Causa esse problema, que é a seca. A gente tem um efeito contrário dos anos anteriores, onde o rio estava exageradamente subindo de nível, e agora ele está fazendo o efeito reverso, que é diminuindo. Então, quando o homem ele tem muito ali, interfere muito na natureza, logicamente que vai influenciar na vivência ali dos seres de cada parte aqui da região norte. Ou seja, vai faltar oxigênio, vai alterar o curso do rio, pode alterar até no balanço do equilíbrio ali de níveis de água doce, água potável para consumir, e com isso acaba ocasionando esses fenômenos que nós estamos passando aí atualmente, que é uma seca extrema. O desmatamento também, né? Exatamente, o desmatamento. Porque, querendo ou não, as árvores, elas têm um ciclo, né? A arborização, ela tem um ciclo, ela tem uma função ali naquela região. Deixar o clima mais fresco, absorver o gás carbônico e também trazer o oxigênio mais puro para a nossa própria saúde, respiração. Quando acontece esse tipo de
de ação, desmatamento, tudo é impactado, é uma cadeia, infelizmente, tudo é impactado. Então eu acredito que conforme foi crescendo o desmatamento e principalmente com a contaminação dos rios, foi ocasionando esse impacto para gerar essa consequência que foi uma seca extrema. Porque com certeza, né, a natureza e também ali o sistema ecológico estava se degradando no decorrer dos anos com tanta contaminação e corte de árvores desenfreado, né? Exatamente. Agora eu vou fazer uma pergunta para a Brenda. Brenda, quais são as consequências que essa seca vem trazendo para a sociedade? Primeiramente, as pessoas que moram no interior, principalmente aqui do Amazonas, os ribeirinhos, para eles é muito desafiador, porque eles dependem muito de lá da água, água potável, para lavar a roupa, para essas coisas, para regar uma plantação, por exemplo, e para eles é muito desafiador. E também, como eles são do interior, veio essa eleição também, e na maioria das vezes eles usam as embarcações como uma via de transporte para aqui para Manaus, para poderem voltar, mas com essa seca eu sei que prejudicou muito eles lá. E também as pescas também, que aqui a comida que mais consome o alimento é o peixe, que eu sei. Sim. As pessoas de lá tá muito seco e fica meio que difícil para eles, principalmente para quem vende peixe também. Fica faltando a falta de peixe, os peixes ficam morrendo com a falta da seca. E também prejudica muito também as crianças de lá, que as crianças estudam também e precisam atravessar o rio, usar o barco para poder ir para a escola. Isso meio que prejudica eles. E assim, um dia desses eu recebi uma ligação lá de casa falando dos meus parentes lá de Parintins, que está muito seco lá e que para eles está um pouco difícil também de eles conseguirem alimentos, comprar cesta básica, essas coisas. E a gente sabe que depende muito também da mercadoria, as transportações dos alimentos. Que eles investem muito o lucro, né, nas embarcações e viações. Com essa seca, eu creio que nem muito das mercadorias chegaram até o devido destino, né, no comércio onde deveria chegar, estragando os produtos, perdendo algumas validades também dos produtos. E eu creio que isso meio que atrapalhou muito na economia também. Que eles, sim, que é muito caro, eles não investem só nos transportes, e sim nos produtos, na qualidade do produto. E também, ano passado, quando eu fiz uma revista sobre a seca do ano passado, eu falei o que impactou na Black Friday também. Que a seca, ela foi que atrapalhou muito ano passado a Black Friday. A Black Friday, sim, investiu muito dinheiro nos produtos e nos transportes. Como eu disse, que estragou as comidas e nunca chegava lá, né, na mercadoria. Atrapalhou muito também muitos estados aqui de Manaus. E eu creio que, não sei se isso vai se repetir agora, né? Porque a Black Friday está chegando e eu espero que não, mas sim, vai acontecer a mesma coisa. Vai estragar tudo na economia e essas coisas. Você citou a questão dos ribeirinhos, né? Sim. Que realmente eles são os mais afetados Sim, por essa seca. Porque eles acabam ficando isolados. Sim. Pelo fato da cidade ser longe e de que eles precisam ir até a cidade para resolver problemas no banco, para fazer compras, né? Problema de documentação, essas coisas. Documentação. Comprar e tudo alimentos, isso, né? Comprar alimentos. Tudo isso eles dependem ali dos barcos, né? Das canoas que eles vão. Mas devido à seca, tá realmente um desafio muito grande para eles, porque eu tenho conhecidos que são assim do interior, né? Sim. E que já me falaram desses desafios também, né? A questão dos peixes também, que muitos ali se alimentam dos peixes.
a comida que eles têm ali, porque é longe, é distante a cidade para eles estarem sempre indo comprar carne, frango. Quando acaba o grosso, eles vão pro peixe, né? Sim. Mas aí com essa seca, como que eles vão pescar? E uma fonte de renda também, né? Pois é. Porque o meu avô, ele mora em um sítio ribeirinho, né, que fica localizado no Tarumançu, e ele vende, entendeu, esses peixes. E assim, ele passa às vezes 15 dias sem ir lá em casa, porque ele tá totalmente isolado, né? Gente que já Sim, vai lá. isolado. E pra chegar lá onde ele está é mais de 1 hora agora. Sim. Antes da gente levava o quê? 20 minutos, hoje é 1 hora, entendeu? Sim, meu tio também que tem uma horta lá em Parintins, que é de plantações, de vegetais, essas coisas, e ele vende plantas também. Falta da seca, que a planta precisa de água, os vegetais também. Posso dizer que ele perdeu muito com isso, com a seca agora. Que estragou lá os vegetais, ficaram secos as plantações, aí ficou difícil para eles. Eles estavam me ligando dia desses e falando sobre Verdade. isso. Agora imagina o tanto de famílias, né, que são ribeirinhas, que estão Sim. isoladas, passando por todos esses desafios, né? Mas, Kevin, você citou no início, fez uma comparação, né, da maior cheia que teve em 2021 Sim. com a seca de agora, né? Eu gostaria que você explicasse um pouquinho mais da cheia que teve em 2021, se você passou por alguns desafios. Bom, 2021 foi o recorde que bateu ali a de 2012, que foi a última registrada como recorde, porque a anterior de 2012 foi a de 2009. E aí a última não recordo agora, mas foi uma bem antiga, que começou esse ciclo de cheias de alto nível, de grande proporção, foi em 2009, né? A partir de 2009, aí depois 2012, né? E aí foi sucedendo os outros anos. Foi chegando a níveis extremos, mas não chegou a recorde. Apenas 2021, onde teve uma grande quantidade também de período de chuvas. É bom lembrar, porque no início de 2021, nós estávamos no período de pandemia, mas para quem viveu naquele ano, estava absurdamente chovendo quase todos os dias do início do ano. E assim, chuva, pancadas de chuva, quantidades exorbitantes de água. Então, com a soma da chuva e o aumento do nível do rio, isso tudo beneficiou para que batesse esse recorde, né? Coisa que não queríamos. Que apesar de ter água em abundância na região norte, mas tudo que é extremo, tudo que é demais acaba causando prejuízo. Então, no meu bairro onde eu moro, que é na região oeste da cidade, fica de costa para o rio, né? Ali fica nas adjacências do Glória, Aparecida, que faz a fronteira ali com o rio, né? Então eu moro no Santo Antônio, então eu moro próximo do lado de um igarapé. Só que esse igarapé, originalmente, ele tinha um percurso natural do rio. Só que com a ação do homem, como eu venho falando desde o início, com a ação do homem, acabou que eles gargalaram, o que era extenso, acabou que eles afunilaram esse trajeto ali, esse percurso do rio natural, e acabou que ele se transformou contaminado, né? Ele se transformou no igarapé, numa rede de esgoto, né? Então, mas mesmo assim ainda ficou como trajeto do rio, porque ele se liga ao Igarapé do Passarinho. Ou Igarapé do Passarinho não, perdão. Igarapé do Franco, que fica na região norte, que faz ali a Compensa, Santo Antônio, Presidente Vargas e Glória, e finaliza ali no Aparecida. Então, quando foi esse período de cheia, a minha casa ficava ali ao lado, então, consequentemente, quando veio enchendo a água, ela veio consigo trazendo ali a inundação, né? Veio ali deixando os quintais dos vizinhos, residências, né? Ali subindo. Então, a gente teve que fazer as nossas famosas marombas, né? Plataformas de madeira onde a gente poderia passar e ter passagem. Depois, quando ficou muito extremo, fizemos pontes, mas só que acabou que o nível da água subiu tanto que não teve como mais ficar na residência. Para quem tinha residência de um andar, teve que sair da sua residência. No caso, a minha casa era de 2 andares, então a gente só teve o quê? Subir todos os móveis, eletrodomésticos, tudo para o 2º andar e ter que se retirar da residência, morar em outro lugar. Mas em algum momento chegou a molhar, assim, destruir algum móvel de o vocês? problema foi quando, assim, estava enchendo, estava período de cheia ainda, porque ficou enchendo desde o período de março, que começou cedo. Março, ele atingiu um pico já em maio, né? Em maio, e aí quando foi maio, junho, julho, ele subiu até o último ponto que deu, o nível do rio.
E aí daí estabilizou também o período de chuva, né? Então, assim, foi nesse período de maio para julho, foi quando não teve mais condições de ficar na minha residência, onde fizemos pontes e maromas, mas mesmo assim alagou tudo, inundou, a rua ficou inutilizável, porque a água transpassou o nível do garapé e foi transbordando para as residências ao redor. Quintal, não tinha condição nenhuma. E o problema foi quando estava nesse período e chovia, porque não tem excesso de água, o esgoto onde passava ali o trajeto, ele ficou super, eles afunilaram tanto, eles fizeram uma galeria, a prefeitura fez uma galeria, mas só que ao invés de ela alargar o bueiro, ela afunilou. E aí a quantidade de água que vinha lá do começo do bairro de Santo Antônio, que passava para poder ir para o Garapé do Franco e ir para o rio, para fazer aquele trajeto, né, de descarga, como se fosse assim, falar, um exemplo mais fácil, acabou que ele transbordou, ele não aguentou a pressão da água que vinha, a quantidade de água que vinha. Então essa água alagava mais, aumentava mais ainda o prejuízo de quem estava ali naquela região, principalmente da minha casa. A minha casa, ela tinha um esteio alto. E aí era de madeira, e com água, molhando, acabou que estragou madeira, afofou muita terra, muita casa de alvenaria que tinha sapata, tudo firmada, acabou que estava construído na areia, vamos supor assim. Eita. E afundou, alterou ali a edificação das casas. Então muita gente teve muito prejuízo, e aí foi assim, foi um fenômeno extremo, né? Até então, naquele período, eu lembro que não tinha tanto desmatamento. E aí, quando foi em 2023, né, nós tivemos aí o recorde, né, de desmatamento, poluição do ar no mês de outubro, né, no setembro e outubro nós tivemos, e pior que setembro é o mês mais quente do nosso verão amazônico. Né? Aí junta com as queimadas. Junta com as queimadas, aí fica assim, fica um clima assim extremo. E com esse assim, ó, aí o que acontece? Com o impacto, voltando para o impacto, né? Com esse aumento de temperatura assim ao extremo, acaba que ocasiona esses fenômenos assim extremos. Porque se aumenta demais a temperatura, vai impactar também na parte onde está o nível do rio ali, onde ao invés de ele subir em sua normalidade e atingir um certo pico, com aumento de temperatura pode ali influenciar na temperatura que faz o fenômeno ali na nascente do rio, né? Na nascente do rio, elevar o nível naquele período e depois baixar. Só que com aumento de temperatura pode alterar aquele balanço e alterar o que? No nível do rio ele subia demais. Ah, mas ele vai subir friozinho? Não, ele vai subir com um calor extremo. Né? E aí agora só que fez o efeito reverso em 2023. Ele baixou e tivemos muitas perdas, né? Grande quantidade de peixes morrendo. Aí o pessoal achava assim, porque aumentou a temperatura da água. Bom, para quem estuda um pouco de engenharia ambiental, sabe que os peixes eles têm ali para viver na água, eles têm uma temperatura ali, tem um pH ali para eles padrão, né? Evapora o rio. Aí o oxigênio, ele tem uma quantidade de oxigênio, mas não. Como secou bastante, tinha pouco oxigênio para grande quantidade de peixe. Até propriamente os botos que estavam sendo encontrados, né? Mortos. Por quê? Pelo aumento da temperatura da água, que estava muito quente, o boto ele tem uma pele sensível, ele não fica ali. Ele não fica em água doce, mas em temperaturas extremas. O meu irmão, o meu irmão ontem ele trabalha nessas coisas de escortas armadas, né, nas balsas, e ele presenciou umas mortes de 5 botos ontem. Ele acabou de me falar. Sério? Sim, foi. Então com esse é até interessante para você ver. Com isso sendo como grande impacto, com esse aumento de temperatura ao extremo, todo mundo é afetado. E o pior é que quando assim acontece isso no período que nós estamos no verão, que aí a coisa fica mais difícil ainda, porque assim, quando soma todos esses eventos, no mês de outubro, novembro e dezembro, que é quando começa o período de chuva aqui no Amazonas, em janeiro acontece aquelas famosas pancadas de chuva, que parece que vai desabar o céu em cima da gente. Janeiro, fevereiro, né?
Assim, geralmente eu falo sempre assim, olha, no dia do meu aniversário sempre chove. Porque eu nasci em dezembro e sempre no dia 29 chove. Também sou de dezembro. Né? Eu acho que teve uns 5 finais de anos que no Natal e Ano Novo Sempre, choveu extremamente forte. Choveu extremamente Natal forte. tem que chover, Natal. Tem que chover, Se né? não chover, não é Natal. Já é o clima natalino. Assim, a gente gosta da chuva, né? A gente gosta da chuva, mas só que quando a chuva vem, nesse período, ela vem assim arrasando com a cidade inteira, né? Ventos fortes, pancadas de chuva, relâmpago, trovão, assim parece que vai acabar com Manaus. Exatamente. O outro impacto também que eu estava aqui pensando é que a seca ela é uma ameaça de desemprego também, porque as indústrias elas são muito afetadas, né, devido à seca. Eu lembro que ano passado, lá na empresa onde eu trabalhava, algumas empresas tiveram que parar algumas linhas de produção e também antecipar as férias coletivas, que no caso é em dezembro, tiveram que antecipar justamente para não dar as contas dos funcionários, né? Mas mesmo assim é preocupante, porque minhas colegas lá na empresa, elas estavam assim, só comentando, né, com medo de pegar as contas, porque realmente o quadro vai reduzindo, né? Porque não tem uma como. crise, Não, né, porque é um efeito em crise cadeia, econômica. né? Não tem como a indústria ela manter funcionários sem produção. Essa é a verdade. Se não tiver oferta e demanda, não tiver produzindo, não tiver exportando produto. Porque para eles produzirem, eles precisam receber, precisam os receber, insumos, Sim, os da renda, né? Isso, e exatamente. é através do rio, né? E se o rio estiver seco, os barcos acabam encalhando. Ano passado, quando eu tinha escrito a revista sobre a Black Friday, eles meio que, como foi muito assim impactante o do ano passado, eles não colocaram muito em ordem. Então, o que eles fizeram? Quando eu falei que eles investiram muito nas embarcações e nos produtos, meio que cortou meio que a verba também dos funcionários, meio que prejudicou eles lá também no começo. Aí vamos falar dessa parte econômica, né? Que é um impacto também que causa, né? Essa parte do rio secar tanto. Geralmente as empresas elas têm que um planejamento logístico, né, para esse período de verão, né? Porque sabem que vai haver ali a diminuição do nível do rio, né? E como aqui nós vivemos em Manaus especificamente, nós dependemos principalmente do Rio Negro e do Rio Solimões para a chegada de transporte cargueiro. Então, para o cargueiro chegar, ele tem uma quantidade de nível para obedecer ali, né? De peso, de carga e principalmente do nível do rio para ele poder transitar, né? Quando fica muito abaixo disso, é capaz de o cargueiro nem conseguir chegar até aqui o nosso porto, né? Por conta do caminho, né? O curso do rio, né? Ser também um pouco perigoso por conta daqueles redemoinhos. Eu não sei como é que é o nome daquele... eu até esqueci o nome, que dá um fenômeno que puxa, que faz uma coisa assim, e aí numa quantidade de nível de água que tem. Isso pode acabar atrasando e força também, né, o cargueiro. Pode causar acidentes também. Causa né? acidente, pode perder a carga, o navio pode tombar também, pode ficar atracado, né, pode seres marinhos ficar também. preso, né? Aí vamos só dar um exemplo assim, quando seca muito, principalmente aqui na região norte, nós dependemos do modal aquático, né? Que é as embarcações e tudo mais. Nós temos a 319, né? Nós não podemos descartar a 319, mas infelizmente a 319 ela só tem o trajeto aberto, ela não tem o trajeto pavimentado. E o que acontece quando não temos uma opção a mais de recebimento e escoamento de produtos, principalmente na logística? A gente tem aumento de custo, né? Aumenta nossos custos aqui também para matéria-prima nossa, e principalmente para a gente consumir fora, produtos de fora, dos outros estados que vêm para cá, né? Como frango, frutas, que vem da parte sul e sudeste, que vem muito para cá, exportado, né? Frango vem muito, proteína animal, vem muito lá da parte de Chapecó, né? Ali da parte sudeste e do sul também. Frutas também, se eu não me engano, do nordeste também vem muita fruta. Então assim, quando vem no transporte terrestre, fica até mais acessível,
Mas por conta de ser região norte, quando não tem a 319 já fica mais caro. Por quê? Porque não tem possibilidade de chegar a produtos intactos dessa distância, dessa cidade até Manaus. Porque passa ali a 319, tem uma quantidade enorme de quilométrica de distância, e aí ainda tem trecho da 319 que passa por rio. Passa por rio e tem que atravessar ponte também, e aí fica mais problemático ainda. Aí o que eles optam? O marítimo, mas aí o marítimo nessa época ele é inviável. E aí aumenta o custo, aumenta o preço pra gente. O seu João não consegue sair do seu interior para vender a sua farinha. Aí a farinha é o quê? Fica mais caro. Fica mais caro. Verdura e legumes ficam mais caros aqui nas feiras. Por conta de quê? Por conta da falta de água e não consegue transportar. Né? Não só a água, mas também o combustível, que também aumenta. Por conta desse período de oferta e demanda ser muito crescente e de exportar material rápido, matéria-prima rápido, insumos, fica inviável. Aí mas tem o aéreo, mas o aéreo é só para realmente quando é emergências e precisa. Além de ser caríssimo. E é o mais caro de todos. Então, o objetivo é sempre reduzir custos. Aí como acontece? Como nós temos aqui a Zona Franca e tem os seus polos industriais ali divididos, né? Para cada empresa ali tem os seus incentivos. Eles adotam algumas estratégias, né, de planejamento de materiais para vir em grandes quantidades de determinado período, para quando for o período de seca, eles terem matéria-prima suficiente para produzir e não parar. Só que muitas das vezes, como sai tanto material, eles produzem tanto, que acaba faltando. Aí acaba acontecendo isso, de tirar férias coletivas, como já está acontecendo, né, férias coletivas, para evitar de reduzir o quadro do funcionário. Mas muitas empresas, às vezes, não conseguem controlar e manter, e acabam tendo que optar por redução de quadro, mesmo colocando férias coletivas. Né? Acaba tendo esse impacto financeiro. E aí não faz a economia girar aqui na região norte. Então, nós somos os maiores prejudicados, principalmente nesse período. Então, aí fica um adentro aí, que eu ainda espero ver na minha geração, que a 319 vai ter suas licenças ambientais todas ali assinadas para ser pavimentada, porque ela já está ali aberta, né? Mas vai ter impactos ambientais. Cara, mas já teve só para abrir ela, entendeu? Só precisa pavimentar. Mas isso aí é uma conversa para outro dia. Enfim, é isso. Sim, e o que nós podemos fazer, Kevin, para evitar esse caos que nós estamos vivendo? Rapaz, aí é que tá o ponto, né? Principalmente... Qual é a mensagem que vocês vão deixar para os nossos ouvintes de casa? Enfim, primeiramente cuidar do meio ambiente, principalmente não atacar fogo nas florestas, em qualquer canto, e também preservar a água também, essas coisas. A gente sente falta, né, quando vai embora a água. Isso. Aí é aí que a gente sente deixa falta. Tudo cheio, qualquer coisa, não Sim. deixa água igual a minha abandonada. tia, 5 horas da manhã, ela já tá lá enchendo o camburão dela, ainda manda no grupo, avisando, Gente, né? fica sem água, meu Deus, ninguém merece. Agora sim, falar 3 assim, dias sem mas água. como vocês estão sem água, se vocês estão na maior bacia hidrográfica do mundo, isso, de água doce, maior concentração, né? Infelizmente acontece, gente. Foi o que falaram quando a gente estava com o ar mais poluído, né? Nós vivemos na Amazônia, Exatamente. pra gente ter um ar mais puro do mundo, vivemos aquele caos. Ainda estamos vivendo, né? Porque o ar não voltou a ser 100%. Aí você tira, né? Teve pessoas que vieram a óbito por conta do mais básico, do recurso natural mais básico, e o que temos mais em abundância aqui na região norte, que é o ar. O ar que nós respiramos, né? Tem tanta região arborizada aqui na nossa cidade que fica meio até difícil, assim, inacreditável de acreditar que pessoas morreram por falta de ar. Mas é o que você falou desde o início, né, Kevin? É a consequência do homem, né? Exatamente. Destruir, vai receber Assim, destruição. o que temos assim de mensagem é que realmente tudo vai se mudar e se permanecer com a educação. Eu acredito que todos, eu sei que existem campanhas exaustivas de conscientização, tanto nas escolas como em programas, né, ativistas, e tem páginas de redes sociais que sempre estão ali alertando e sempre advertindo pessoas para não jogarem lixo. Mas eu acredito que com essa persistência ainda será preservado espécies, árvores, principalmente água potável, né?
para ser exportado, porque a gente exporta também muita água daqui da região norte para outros países que têm ali uma pequena demanda de água doce, água potável para consumir. Não sei se vocês sabiam, mas a gente exporta também água, principalmente para a região da Ásia e do Oriente Médio. Então, assim, a educação ela pode mudar tudo. Assim como nós estamos aqui, a educação chegou até nós estamos aqui buscando melhorias para o nosso intelecto. Eu acredito que a educação sirva de base para a conscientização das pessoas que não têm ali, mesmo que não tenham uma escolaridade muito assim acima, ou aceitável, são de baixa renda, porque muitas das vezes tem isso, né? Pessoas de baixa renda, ela não tem um grau de escolaridade e ela não tem a noção de que ela está jogando lixo na rua e não vai ter um impacto nenhum. Pode ser até uma goma de mascar, mas lá, vou jogar aqui, não tem impacto. Infelizmente tem, né? Qualquer coisa que a gente faça gera uma consequência. Então eu acredito que a educação vai ser a base para a preservação de tudo o que nós viemos conhecer agora para gerações futuras. Então eu acredito que não jogar lixo, preservar a água potável que nós temos, principalmente os rios e igarapés, porque não temos mais igarapés e nascentes de rios e igarapés aqui na região, principalmente na nossa cidade, potável. Se tem uma, eu acho que colocaram uma cerca ali e preservaram, porque se isso já acabou, não tem mais nenhuma. Para você ver como nós estamos rodeados de muita água, mas nem toda a água serve para a gente beber. E isso é até estranho. Poluído, isso é até estranho de falar, né? Mas é isso. A minha mensagem é: seja consciente e tenha educação com a natureza. E, gente, chegamos ao fim de mais um episódio. Queremos agradecer a vocês, convidados, por ter participado dessa conversa de um assunto tão importante, né? Quero agradecer você também aí de casa, que ficou com a gente até o final neste vídeo. E vamos, assim, todos nós, né, cuidar mais da natureza e preservar mais o nosso meio ambiente, que é o mais importante. Vamos cuidar do planeta, vamos cuidar do Brasil e principalmente da nossa Amazônia, daquilo que ainda nos resta, né? Não vamos deixar morrer, galera. É isso. Siga a nossa página nas redes sociais, no YouTube. Deixe seu comentário, porque queremos muito ouvir sua opinião. Tchau, até o próximo. Tchau, gente.